Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, professores. Eu tenho aqui como objetivo, nesse vídeo, gravar aí algumas orientações e compartilhar com vocês essas orientações relacionadas à construção dos planos semanais, tá bom? Eu vou apresentar aí para vocês duas situações do professor hipotético 1 e do professor hipotético 2, tá bom? Vamos começar pelo plano do professor hipotético 1, professor de língua portuguesa, sexto ano A. Ele apresentou aqui o conteúdo de variação linguística. Como habilidades e competências, ele colocou aqui o código e a descrição da habilidade. E durante o desenvolvimento de estratégias, é possível perceber que ele colocou os passos, né, desenvolvidos, que vão desde a apresentação, né, da intenção e os objetivos da atividade, passando pelo processo, tá? De desenvolvimento, né, dessa atividade e depois descrevendo aqui os recursos e suportes. Não só colocando quais são os elementos, né, mas também já deixando espaço para a inserção aí dos possíveis endereços de referência. Na avaliação, nós percebemos que o professor hipotético colocou toda a descrição da avaliação contínua, inclusive citando, né, como o acompanhamento é desenvolvido. Tá bom? Professor hipotético 2. Professor hipotético 2, ele também fez uso, né, do mesmo conteúdo, mesma área, língua portuguesa, mesma turma. Porém, nós percebemos aqui já uma diferença. Em habilidades e competências, o professor hipotético 2 citou norma culta e variantes. Notam que há uma diferença entre as habilidades e competências do professor hipotético 1? O professor 1 colocou o código adequado do currículo paulista, inclusive fazendo recorte da habilidade e colocando no plano. A descrição do professor 2 é adequada? Eu poderia, na verdade, dizer que ela é pertinente ao conteúdo citado. Já em termos de adequação, o professor 1 está mais adequado às premissas tanto da SEDUC quanto aquelas que também são, por consequência, dadas pela diretoria de ensino. Aqui percebemos que a citação da habilidade está em diálogo com o currículo paulista, diferente do professor 2. O professor 2, dentro do desenvolvimento de estratégias, cita que fez uso de comparação de texto, atividades de leitura e que deveriam ser posteriormente respondidas. É pertinente? É pertinente ao percurso. Ainda mais pressupondo que a pessoa que leu já conhece todo o trabalho e percurso desenvolvido pelo professor 2. Mas, dentro de um documento de acompanhamento como um plano semanal, é muito importante nós não mantermos a ideia de pressuposição de conhecimento de todos que vão ler nosso plano. Eu tenho que considerar que talvez eu não conheça uma pessoa que foi designada para fazer o acompanhamento ou análise do meu plano. Dessa maneira, a opção do professor 1 parece ser mais interessante, pois o professor 1 colocou desde a apresentação, citando a apresentação das intenções, dos objetivos, inclusive comentando que ele fez uma escolha de vídeo justamente para fazer uma provocação baseada na abordagem humorada, passando para análise de textos verbais e não verbais das regiões Sudeste e Nordeste, com posterior intervenção para sanar dúvidas ou provavelmente colocando aqui algumas observações sobre o que os alunos apresentaram. Vocês percebem que no plano 1 há menos margem para questionamento do que no plano 2. O plano 1 gera menos porquês ou de que maneira do que
o plano do professor, isso no plano do professor um. No plano do professor 2 existem margens maiores de perguntas a respeito da maneira, qual a intenção, como foi desenvolvido. Existem muitas variantes aqui que poderiam ser exploradas ou questionadas diferente do professor um, tá? O professor um não só cita, como a gente vai perceber aqui, ó, no plano do professor 2, ele apenas cita os recursos, suportes, plataformas. O professor um ele cita descrevendo como foi usado e inclusive já dando margens da referência que vai ser colocada aqui. Em termos de análise e acompanhamento, é muito mais fácil reconstruir o percurso desenvolvido pelo professor 1 do que desenvolvido pelo professor 2. O professor 2 cita de maneira generalizada os recursos, suportes e plataformas, não mencionando de que maneira cada uma está sendo utilizada. Alguém poderia me questionar: ah, mas isso é óbvio, o WhatsApp tem uma finalidade óbvia, YouTube tem uma finalidade óbvia. De novo, você está pressupondo que a pessoa que acompanha reconhece o seu padrão de escrita e reconhece qual foi a sua intenção na hora que você colocou apenas o recurso sem descrever como foi o processo. O que não seria adequado para um plano como esse, que pode ser acompanhado por diversas instâncias. Nós devemos sim ter como em mente e como meta que a pessoa que vai acompanhar o seu plano tenha todas as informações essenciais para que ela consiga reconstruir facilmente todo o percurso que você desenvolveu, tá bom? A mesma situação é válida para avaliação e sistematização. Ambos conhecemos os aspectos da avaliação contínua, fazem parte da nossa prática. Mas descrever de que maneira essa avaliação contínua ocorreu, de que maneira houve a validação, acompanhamento das participações, também é importante. O plano desse professor 1 não é um plano extenso, e é um plano conciso, e tem muito mais detalhes que facilitam o acompanhamento e o percurso de reconstrução das ações do que do professor 2. Estaria errado? Eu poderia citar que não, porque de repente o professor 2, ou dentro da unidade escolar, as pessoas reconhecem como é desenvolvido e o trabalho do professor 2. O professor 2 é um professor extremamente habilidoso com os alunos, tem um bom relacionamento com eles, desenvolve um bom trabalho. Mas, em relação ao plano, não podemos negar que, em relação à questão de registro, o professor 1 fez registros mais detalhados que gerariam menos margens para questionamentos, tá bom? Eu espero aí ter ajudado, fico à disposição de novo, agradeço aí pelo trabalho desenvolvido até o momento, tá bom? Tchau, tchau.